Eu vou contar uma coisa para você que eu achei muito curiosa, que aconteceu numa festa que eu estava. Eu fui conversar com um garotinho de uns 5 anos de idade e ele estava assim meio choroso, meio triste e mostrou para mim um machucado que ele tinha no joelho, mas assim, com uma carinha de vítima, que ele tinha machucado o joelho. Então eu disse para ele: você sabe que quando eu era pequena eu vivia com o joelho ralado? Ele olhou assim para mim e achou meio estranho o que eu estava dizendo. Eu disse para ele: olha, você sabe que era pequena, o joelho estava sempre machucado. E quando ele estava melhorando, eu machucava de novo. Perto de nós tinha um rapaz que resolveu entrar na nossa conversa e foi excelente, porque ele disse assim: olha, quando eu era pequeno, eu não andava só com o joelho ralado, não. Eu tinha problema na canela, a canela vivia roxa, os cotovelos também machucados e tal. E o garoto começou a se interessar muito pelo que nós estávamos dizendo. E aí, curiosamente, ele começou a procurar no corpo dele alguma outra marquinha para mostrar para nós que ele também tinha tido outras aventuras. Quando eu estou falando isso, não entenda que eu estou defendendo que as crianças têm que andar com cicatrizes de experiências, de tombos que tomaram, mas que um machucadinho de vez em quando não faz mal para ninguém. Felizmente, o nosso corpo, ele se recupera com muita rapidez. Então é muito bom para a criança, ela tem aquela marquinha, mas é uma marquinha provisória. Depois fica a pele toda bonita de novo. Tá tudo certo a gente proteger os filhos para que eles não se machuquem. Agora, tem pais hoje que estão criando as crianças assim como se fosse de porcelana. Uma professora contou para mim que uma criança chegou em casa com a mão ralada. Aí os pais marcaram uma reunião com a orientadora pedagógica para saber por que aquela criança tinha aparecido com a mão ralada. E aí a coordenadora pedagógica tem que inventar 1000 teorias para justificar para aqueles pais que a criança se machucou e que isso é normal. Cair faz parte. O primeiro passo que a gente deu uma titubeada provavelmente e caiu. Não há criança que comece a andar e aí vai daí para frente sem nenhum tombo. A criança anda bastante, cai, daí ela aprende, ela levanta e continua cada vez aperfeiçoando mais o seu andar. Quando eu era pequena, eu morava numa rua que tem uma ladeira assim e eu descia aquilo correndo. Como toda criança, eu gostava de correr. Só que chega um momento em que a gente perde o controle das pernas. E o que acontece? Você vai para o chão e arranha joelho, arranha a mão e tudo. Quando eu chegava em casa, a minha mãe dizia assim: vai lavar esse machucado. E aí eu ia para a pia, né? Então você imagine, assim, com o braço ralado, eu ia para a pia. E aí eu sabia que eu precisava passar sabão. Aí então eu colocava a mão debaixo da pia, deixava aquela água, e só a água cair já doía, né? Parecia até um choque que levava. E aí então tinha que passar o sabão. E a minha mãe olhava, chegava, olhava para mim e dizia assim: filha, lava isso com jeito, porque senão isso vai infeccionar e isso vai te dar problema, você vai ter que tomar remédio e tal. Então daí eu fazia aquele esforço sofrido, doía, mas eu lavava porque eu sabia que o lavar era a solução para aquele meu problema. Passava alguns dias, aquilo recuperava. Às vezes ficava alguma casquinha, então eu te contar a história da casquinha. Quando a casquinha fica, passa uns dias, ela vai soltando. Então quando ela estava quase solta, eu queria adiantar o processo, né? Para ficar logo livre da casquinha, puxava, o que acontecia? Sangrava, porque não era tempo de soltar aquela casquinha, então tinha que esperar. Então olha que maravilha para a criança a ideia do conhecimento do próprio corpo, das reações do corpo, quanto tempo leva para ficar bom de novo. Quando a gente bate a cabeça, toda criança, eu acho que você deve ter tido a experiência de ficar com um galo na cabeça. Fica uns dias doloridos, mas a gente convive com aquela dor e um dia passa. Então a minha sugestão é que ao invés de você dizer para a criança: não sobe que isso é perigoso, você fala: espera. Você chega perto, dá a mão para ela e fala: agora vai. Então ela sabe que ela tem o seu apoio e depois que ela tiver um pouquinho mais de condições de fazer sozinha, você fala: olha, atenção, faz com as 2 mãos e aí então ela vai experimentar. A criança ficar com o joelho ralado não é o nosso objetivo, mas era uma consequência natural da criança que está se aventurando, está buscando caminhos novos, a criança que está experimentando. E a gente só conquista coisas novas na vida se a gente se arrisca.